Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Entendendo Meu Estresse. No episódio de hoje estarei dando continuidade ao episódio número 2, que corresponde a gatilhos do estresse no dia a dia. Eu fiz a parte 1 e agora vou estar fazendo a parte 2 e tem mais outra parte para poder estar falando a respeito de alguns determinantes nas nossas relações que contribuem para que haja, contribuem para que haja um mal-estar no estresse durante algumas relações, de algumas situações, ok? E só lembrando que esse episódio ele está mais voltado para que eu traga justamente onde estão os fatores, onde estão esses gatilhos, ok? Onde geralmente eles costumam surgir. Eu não vou estar explanando o que se pode fazer. Eu vou deixar um vídeo justamente só para falar sobre as dicas, sugestões, utilização de alguns manejos técnicos para poder estar fazendo, utilizando no dia a dia e nessas situações. Então, se você bem se recorda, para quem está acompanhando, eu subdividi a estrutura justamente desses gatilhos em algumas categorias. Uma delas que eu cheguei a falar foi justamente a categoria, no episódio anterior, foi a categoria relacionada ao estresse no dia a dia e os processos de autoconhecimento. Quando a pessoa não tem o hábito de conhecer a si mesma, a pessoa não consegue visualizar a causa das emoções, dos sentimentos dela, corresponde, favorece a uma maior probabilidade de estar tendo picos de estresse, picos de ansiedade em determinados momentos nas experiências na qual ela vivencia. No episódio de hoje, eu vou estar tratando como a segunda parte, vai ser as relações interpessoais. E quando a gente vai falar de relações interpessoais, basicamente eu não posso só estar falando de forma única, né? Porque as relações interpessoais, ela, por mais geral que seja, ela tem algumas especificidades. Eu consegui, mesmo assim, separar algumas das especificidades que existe dentro desse processo, né? Dentro da categoria relações interpessoais, quais são os locais, os meios, né? Digamos que eu subnichei aí a categoria, que correspondem também a alguns fatores que contribuem fortemente para um mal-estar no estresse, algumas situações que a gente se envolve, ok? Então, o primeiro subtópico que eu selecionei foi, dentro da categoria relações interpessoais, foi a relação familiar, de modo geral. Aí é importante trazer que não dá sempre para poder trazer aquele aspecto amplo, né? Mas existem alguns pontos chaves, pontos determinantes que contribuem fortemente para que a gente desenvolva um certo desequilíbrio emocional em alguns momentos no convívio familiar. Então, quando a gente fala que as relações, as pessoas falam que os relacionamentos são difíceis, realmente os relacionamentos são difíceis. A vida ela é estressante, né? Ela é estressante em função justamente desse processo adaptativo que nos coloca o tempo inteiro para que a gente consiga estar passando de um momento para o outro, se desenvolvendo enquanto pessoa, conseguindo passar pelas experiências de forma que contribua para um desenvolvimento maior. E as relações familiares, para quem sabe, eu acho que todo mundo consegue compreender isso e visualizar fortemente que a relação familiar ela é um local que é dotado, cheio de situações estressoras, certo? Então, eu separei alguns dos pontos mais importantes dentro das relações familiares que contribuem fortemente para justamente ter um mal-estar no estresse, um mal-estar na relação interpessoal dentro do contexto familiar. O primeiro que eu separei foi problemas de saúde. Problemas de saúde na família, ele causa toda uma mudança
de hábito no processo de se viver, certo? Porque geralmente há um envolvimento maior dos familiares, né? Dependendo se for só aquele núcleo familiar onde o pai, os filhos, a esposa, geralmente tem uma mudança muito drástica, porque os pais, se for uma criança, digamos, os pais têm que estar se alternando quando possível para saber quem é que pode deixar o serviço mais cedo para poder estar ficando com a criança. Geralmente as mães sofrem mais em função dessas ocasiões com filhos, né? Então existe toda uma mobilização, né, por parte dos familiares em função disso. E aí acaba que toda a família tem que entrar num processo adaptativo que eles têm que se ajustar também ao modo de vida da determinada pessoa. Veja, se um exemplo bem comum, as pessoas que acabam sofrendo acidentes e que ficam paraplégicas, elas demandam uma atenção maior inicialmente. Então gera-se todo um estresse, porque não é tão simples assim. Eu fui um pouco longe para um tipo de acidente, né? Mas existem as próprias pessoas que sofrem com pessoas que têm vícios, né? Como o alcoolismo e as próprias drogas ilícitas, né? Pessoas que têm esses problemas em casa, que é um processo de adoecimento também, sofrem bastante em função do manejo, do convívio com essas pessoas, ok? Então, o importante disso é sempre interessante lembrar que o estresse, ele vai nos colocar nessa posição porque eu estou passando por um processo adaptativo. Então, eu compreendendo tudo isso, facilita bastante o modo como eu encaro a minha experiência quando se trata sobre saúde. Claro, sempre importante lembrar que dentro do processo de autoconhecimento, eu preciso entender que eu tenho que conhecer, da mesma forma que eu tenho que conhecer o meu potencial, que eu posso, até o potencial que eu posso alcançar, eu também tenho que reconhecer as minhas fragilidades. Então, se você não tem estrutura emocional para estar lidando com questões de saúde e existe outra pessoa que pode estar te auxiliando ou que pode tomar parte disso, o mais importante é que se faça isso. É importante haver o diálogo para que uma outra pessoa assuma, ok? Então, eu separei só alguns exemplos bem fáceis do quanto que gera complicações nesse processo de adoecimento, né, de algum familiar, que acaba gerando um certo desgaste, né, no convívio entre os membros da família. Então, um deles é o próprio reajuste, né, o reajustamento de horários e agenda. Acaba que bagunça tudo. A mãe tem, se for no caso, né, a mãe tem que fazer tem que se reorganizar diante das demandas que ela tem, o pai também. Então, todo mundo passa a se organizar de um modo para que, em função da pessoa que acabou sendo acometida por alguma doença. Outra questão também que causa um grande estresse é o fato de, muitas vezes, envolver gastos financeiros. Então, claro que saúde a gente não mede esforços, mas a gente não espera. Então, o fator gasto financeiro, ele já contribui, já de forma geral, em qualquer situação, você tendo problema ou não de saúde, ele já interfere. E se você tiver um problema de saúde que exija você ter gasto financeiro, contribui também. Outro, o fator também que eu acabei de comentar, é a questão da dificuldade no trabalho, né? Às vezes você tem um chefe que não colabora tanto em te auxiliar nesse processo. As mulheres mesmas, elas têm grande dificuldade, porque quando o filho adoece, eles costumam mais querer as mães, né, principalmente quando é criança mais nova, as mães têm um tato melhor até mesmo no próprio processo de cuidado. Claro que isso só abrindo um parêntese, né, isso é algo até que construído socialmente, então a mulher já se sente já se vê nesse processo de cuidar, né, e não são para todas, são só algumas se veem nesse processo de cuidar, mas enfim, no caso da relação trabalho com o adoecimento de algum familiar, pesa mais para a mulher, ok? Então, o segundo tópico que eu separei, subtópico que eu separei dentro das relações familiares, que também são fatores de estresse, é as relações financeiras. E as relações financeiras, como a gente bem sabe, né, tanto individual quanto em família, quando a gente não tem um controle, um planejamento eficiente sobre os meus gastos, sobre o que eu pretendo fazer, sobre o que eu preciso, sobre o que eu posso deixar um pouco mais para adiante, eu tenho complicações
em que gera desgaste, principalmente na família. Como é que funciona na família? Na família, se de repente uma das partes, principalmente o aspecto mais masculino, né, o gênero masculino na relação familiar, aquele que supostamente é identificado socialmente como o cabeça da família, né? Isso socialmente, é claro, a gente sabe que existem muitas mulheres que exercem a função de chefes da família muito melhor do que homens, mas, no entanto, socialmente falando, a gente entende que o chefe da família deveria ser o homem. No entanto, existe uma grande frustração por eu não dar conta, às vezes, como eu não consigo ter uma organização financeira, ou como as coisas não estão indo da forma como eu pretendia, existe uma certa frustração pelo fato de eu não conseguir, principalmente, contribuir de forma positiva para um bem-estar maior da minha família. Então, quando eu não consigo planejar uma viagem, quando eu não consigo ter momentos de lazer em que favoreça para que todo mundo se sinta bem, acaba que muitos homens, especificamente falando, sentem bastante esse impacto da relação, dos problemas financeiros, certo? Então, outra questão também que é muito, muito comum dentro dessa relação são justamente quando se tem filhos, eu não consigo fazer nada em função para que eu consiga ver o meu filho crescendo, entende? Então, quando eu não tenho essa perspectiva e não sei o que fazer dentro do tempo que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, e eu vejo que é necessário eu incentivar um pouco mais os meus filhos, acaba que eu me sinto um pouco impotente. E tanto para com o homem quanto para a mulher, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer, nós fazemos; quando não tem, nós infelizmente sentimos muito, né? Outra complicação que tem também bastante no dia a dia é o fato de um dos membros que trabalham, né, um dos parceiros que trabalham, no caso a mulher ou o marido, quando eles passam a trabalhar demais, passam a fazer muitas horas extras, trabalhar muito final de semana, tudo em função de uma questão da relação financeira, né? De haver problemas financeiros, um mau gerenciamento das questões financeiras. E isso contribui positivamente para gerar um desgaste na relação, porque as coisas começam a desandar. Se você já não consegue ter lazer, você só consegue fazer as mesmas coisas, entrando na monotonia do dia, você não consegue fazer nada de diferente, já é um fator. Aí você trabalhando demais em função de você conseguir sobreviver, porque essa que é a verdade, né? A nossa realidade é essa. Em função disso, gera-se mais estresse ainda, porque você nem com a tua própria família você está conseguindo ficar. E aí aumenta mais a demanda para quem tem que ficar, se tiver filho, para quem tem que ficar com o filho, aumenta mais a demanda doméstica, a demanda de cuidado com os filhos, né, os afazeres de casa e tudo mais, ok? Então, esse é um ponto, certo? Outro ponto também muito, muito positivo e que contribui bastante para uma forma de se visualizar essa mudança, né, esse processo de adaptação na qual algumas situações vão ocorrendo no dia a dia, favorece para que a gente tenha esses picos de mal-estar no estresse, né? E aí, só lembrando, eu estou trazendo o termo como mal-estar no estresse, justamente porque a gente olha para o estresse como se fosse algo ruim, né? Na verdade, o estresse não é algo ruim. O estresse nos ajuda para muita coisa. O estresse, se eu preciso exercer qualquer coisa que seja nova, eu vou estar em função do estresse para que ele me coloque nesse processo adaptativo e em processo de aprendizagem. Então, se eu sou uma pessoa sedentária e vou fazer academia, a relação à atividade física já é muito comum a gente entender isso, né? Mas existem outros processos adaptativos em que eu preciso. Veja, se você precisa estudar para uma prova de concurso e você não tem um certo hábito, às vezes você precisa se esforçar um pouco mais e ficar até mais tarde um pouco estudando, você vai fazer o quê? Você vai mobilizar o teu organismo para poder sair desse processo de comodismo, para poder
ganhar um salto maior para se desenvolver, para poder ir em busca do teu objetivo. Então, o estresse também está relacionado diretamente com esse processo adaptativo que a gente tem em tudo na vida, ok? O outro subtópico que eu separei dentro das relações familiares, interpessoais familiares, foi adaptação a um local novo, né? As mudanças, né, que o grupo familiar passa, às vezes, tende a gerar um certo desconforto justamente nesse processo de transição, na qual de repente eu saio de uma cidade e vou para outra, e se você principalmente tem filhos, vamos pensar primeiro nos filhos. Os filhos sofrem um processo totalmente adaptativo de forma muito estranha. Por quê? Porque eu vou ter que deixar meus amigos, eu vou ter que me habituar a um novo local, eu tenho que me habituar às questões culturais, eu tenho que me habituar ao modo como eu tenho que andar, às vezes, né? Porque tudo soa muito estranho, dependendo da localidade para onde a pessoa vá. Para os adultos, muda toda uma rotina, de repente tem que começar a aprender a pegar ônibus. Bem, eu acho que meu vizinho deve estar fazendo algum serviço aqui, e eu acho que hoje foi até difícil de estar tentando fazer o vídeo. Mas, como é um Fique em Casa, então as nossas gravações têm que ser feitas em casa. Espero contar com a compreensão de todos, mas faz parte, né? Então, continuando, o o adulto, nesse processo, como eu estava falando, se ele vai ter que começar a ter uma nova vida, se houve essa mudança em função do emprego, ele vai ter que se adaptar, realmente, se ele for de ônibus, vai ter que saber como é que é o caminho, qual o ônibus que ele tem que pegar. E aí existe todo um transtorno que você tem que perguntar para algumas pessoas, para poder você ser mais assertivo, né, em chegar no local de destino. Aí tem algumas pessoas que não gostam de passar informação. Aí você tem esses picos de estresse que vai acontecendo nesse percurso, que vai deixando a gente um pouco irritado, deixa a gente um pouco mais a flor da pele, digamos que assim, com as situações. Mas tudo isso faz parte, porque vamos pensar que você teve que sair do comodismo de uma localidade a qual você já sabia tudo que tinha que fazer, né? Você já tinha aprendido a ir para o teu emprego, você já tinha aprendido qual era a rota que você tinha que seguir, qual era o ônibus que tinha que pegar. Então, esse processo adaptativo, tanto para o adulto como para os filhos, para as crianças, ele é muito, por mais necessário que seja, ele gera um certo desgaste. Surgem algumas reclamações no início, porque o mercado é longe, porque eu não sei onde fica a padaria. Então, assim, vão surgindo esses conflitos pequenos que, para quem não consegue gerenciar, ter um autocontrole das suas emoções, favorece positivamente para o mal-estar no estresse. Okay? Uma das principais características, né, que gera complicações no dia a dia em função desse processo adaptativo de mudança de localidade é justamente essa questão das amizades, que você tem que deixar para trás, né? Como eu falei, para as crianças, as crianças sofrem um pouco mais, em função de não entender muito o porquê de ter que estar mudando, por mais que a gente explique, mas na cabecinha delas, elas demoram um pouco mais. O outro processo, o outro fator é o que? São as complicações de adaptação aos costumes, né? Se você principalmente se você migre de um outro local que o costume é totalmente diferente de onde você estava, muda tudo, porque eu tenho que me acostumar com o modo da cultura, o clima, às vezes influencia bastante. Tudo isso gera um desconforto, né? Então, são pontuações. Outra questão como eu falei, na questão do emprego. O emprego você tem que se ajustar a essa dinâmica de ter que ir para o local. E para os filhos tem a questão da escola, certo? Então, eu acho que ficou claro esse subtópico, né, que contribui também positivamente para se gerar vários gatilhos, né, e favorecer para o mal-estar no estresse, ok? O outro tópico que eu separei foi inclusão de novo membro na família. Por mais que as crianças sejam planejadas e sejam bem-vindas, se você já tem algum filho e pretende que ter o outro,
acaba que essa inclusão desse novo membro para aquela criança, para um jovem, adolescente, até mesmo para adultos jovens, há uma certa dificuldade em aceitar esse processo de inclusão. E isso gira muito em função justamente de, às vezes, essa pessoa está perdendo o posto dela. Porque a gente sabe que quando se decide ter uma criança, ou às vezes, mesmo não sendo planejada, e vem uma criança, acaba que a atenção é maior para esse recém-chegado. Então, para a criança que tem que se adaptar a esse novo membro, é difícil. Para os pais, no caso, para quem está tendo filhos, né, ou sendo adotivo ou não, sendo gerado, também tem esse processo adaptativo, porque o processo de criação ele é um processo complexo, é um processo que, da mesma forma que a gente entende que tem que ter toda a paciência, tem que ter a compreensão, tem que ter a calma para se construir a vida, para se auxiliar o processo de desenvolvimento desse ser, também tem suas complicações, porque às vezes a vida adulta ela já tem as suas inúmeras demandas, inúmeras obrigações e responsabilidades, a qual essa vai ser mais uma, e eu vou ter que estar tomando um novo processo adaptativo em função disso. Então, com relação a essa inclusão de um filho, seja adotivo ou não, gera esse pequeno desgaste, né? Porque você tem que se adaptar. Vamos pensar, eu mesmo tenho um bebezinho aí, e foi todo um processo adaptativo na minha vida, porque não só na minha, mas da minha esposa, por mais que a gente já estava querendo, a gente tem que se reeducar, né? Tem que amadurecer a forma como você está lidando com isso, saber que é necessário ficar acordado à noite, né? No caso, para a mulher é um pouco mais difícil ainda, porque tem que dar amamentação, nos primeiros meses ali, sempre à noite tem que estar amamentando, aí você tem que ir se ajustando, tem que, para os maridos, tem que dar esse suporte, porque não é fácil para a mulher, principalmente nos primeiros dias, não é fácil para ela, também vai estar passando por um processo de adaptação muito maior do que o do homem, né? Então, para a gente foi tudo muito, confesso, foi toda uma experiência nova, mas que eu tenho uma filha, mas já está velha, está com 15 anos, mas não é a mesma coisa, você passou 15 anos e aí resolveu ter outro filho, e aí agora como é que vai ser o processo? A gente sabe que tem muita informação, mas a gente entende que a vida vivida, a história é outra, essa que é a verdade. Mas não é nada que seja impossível. Quando a gente quer algo e a gente quer fazer com carinho, e a gente vai conseguir fazer sempre, certo? Então, existe dentro desse processo de inclusão de um novo membro da família, existem essas pequenas complicações e mudanças que geram um desgaste, né? Outro fator também dentro dessa própria inclusão são quando de repente você pega o sobrinho para ir morar com você. E você tem filhos da mesma faixa etária ali. Então, não só o sobrinho tem que se ajustar ao modo como a tua família se porta diante das situações, né? Não só o sobrinho tem que se acostumar com os teus costumes, né? Os modos como a gente costuma dizer que é a cultura da família, né? Tem que se ajustar à cultura familiar. A gente também acaba que tem que se ajustar com o modo de ser dessa pessoa. Porque é uma relação de aceitação, né? As relações interpessoais, elas partem muito disso. Eu preciso estar aceitando o outro da forma como ele e diante das possibilidades que a gente tem de desenvolver uma relação boa. Então, para isso, eu tenho que aceitar ele da forma como é. Claro que com seus ajustamentos, ok? Então, a entrada de um novo membro, somente membros pessoas que já vêm de um determinado costume, até a gente se ajustar no modo como a gente tem um trato pessoal junto aí, demanda um pouquinho de tempo, gera um certo estresse, tanto para um quanto para outro, porque geralmente a pessoa que vem de fora já tem vários hábitos, e às vezes é os hábitos que dentro da minha família não concordo, e aí começa a ter atrito. Então, em função disso, contribui também positivamente para o mal-estar no estresse, ok? Separei 2 exemplos para também que influenciam, né, dentro desses exemplos que eu dei, que é
o exemplo que eu dei do bebê, né, uma nova criança, aí, o bebê em si, tem as noites em claros, que é estressante, porque criança, quando nasce, tem crianças e crianças, né, bebês e bebês. Tem uns que não choram muito, tem outros que choram até demais. Porém, é um processo adaptativo e se torna até cansativo, porque às vezes o pai tem que levantar 4 da manhã, 5 da manhã para poder sair, ou a esposa. Na verdade, a esposa inicialmente vai estar de atestado, vai estar de licença, né? Então, vai pesar mais para a esposa e gera todo um mal-estar. Se o marido não for uma pessoa companheira, tende a ter as suas discussões, as suas irritações. Então, eu não vou estar dando dica agora, vou ter um momento certo para dar dica, tem hora que eu fico me segurando para isso. Mas esse é um fator também que contribui, tá? E acostumar com os hábitos das outras pessoas, certo? Como eu já mencionei. Então, o próximo subtópico que influencia muito para um desajustamento. Eu vou falar um desajustamento mesmo do modo como a gente se porta nas relações familiares, que é quando morre alguém da família. Principalmente quando essa pessoa ela é uma figura de referência para quase todo mundo dentro da família. Quando ela é uma figura de referência em que as pessoas viam ela como um suporte, tanto emocional como de companheirismo, dificulta bastante, principalmente para essas pessoas que tendem a passar por esse processo de luto de forma muito mais dolorosa, em função justamente dessa, digamos que, codependência pela pessoa, né? Pelo afeto que ela construiu, pelo laço afetivo que ela construiu, que foi muito maior. Então, esse processo que envolve morte tem esse fator, né, justamente essas pessoas. E aí existe uma sobrecarga emocional para quem tem que ficar de fora, para quem tem uma estrutura emocional melhor para estar lidando com essas situações, ele tem que lidar com essas pessoas que estão em sofrimento maior. E aí é onde gera um estresse de forma totalmente desregulada. Porque chega um ponto em que a pessoa não dá conta mais, chega um ponto que a pessoa cansa, chega um ponto que a pessoa já não consegue mais dialogar, já não consegue mais dar atenção. E aí ela mesma já está entrando num processo de adoecimento dentro do estresse, certo? Então, o fato de eu cuidar do outro, ele é um processo por mais sabido que seja, por mais necessário que seja, por melhor que eu entenda a situação e que às vezes eu me disponha a fazer, chega num ponto que a gente cansa, né? Porque é aquela coisa, né? Tudo que é demais sobra e tudo que é de menos está falta, né? Então, tem que existir esse equilíbrio. Então, esse é um dos fatores, positivamente falando. Então, eu separei alguns exemplos muito comuns, né? Eu acho que eu já devo ter citado, que são as pessoas, né, que têm um equilíbrio emocional, elas tendem a ter um suporte de todo mundo e acaba que sobrecarrega as pessoas que têm, como eu falei, tem suporte emocional melhor, que está lidando com essas situações, elas tendem a ser o suporte das outras, né? Ela tem que ser o pilar das outras. Só que lembrando que um pilar com um peso inadequado, uma hora ele vai começar a ceder. E da mesma forma é a gente, nossa estrutura emocional. Outro exemplo que eu trouxe de complicações são as pessoas são muito mais sensíveis, né, que demandam mais atenção, né? Essas pessoas entram nesse mesmo fator, né? As pessoas que são mais sensíveis a essas situações, a esses momentos, a essas experiências, elas tendem a adoecer com maior facilidade, o que faz com que sobrecarregue as outras que têm um fator emocional maior. E até mesmo gera em outras pessoas que não conseguem compreender o processo, no caso do luto, o processo da morte, a qual essa pessoa era uma figura tão representativa para essa que está em sofrimento, que não conseguiu ter o controle emocional devido, tem pessoas que criticam, né? Tem pessoas que falam que a pessoa já era para ter melhorado, começa a agir com falácias inadequadas que às vezes nem agrega valor algum à vida da pessoa, certo? Outro exemplo que eu trouxe foi a alteração de rotina, né? Em função dessa toda adequação, em função de algumas pessoas que ficam mais tristes, que são mais abaladas com o fator morte, faz com que a figura que diretamente está se responsabilizando em ter esse cuidado com essa pessoa,
ela se vê forçada a mudar o estilo de vida dela, o estilo de rotina. Às vezes, se ela fazia algumas coisas, ela tem que deixar. Isso gera um estresse para essa própria pessoa, mesmo ela aceitando a necessidade de estar fazendo tal coisa, ok? Outro ponto muito importante para fechar essa categoria de estresse relacionado às relações familiares são o conflito de ideias. O conflito de ideias, na verdade, eu acho que ele é bem geral, né? Só que o conflito de ideias dentro do convívio familiar, ele é algo que às vezes chega a ser intrigante, né? As pessoas é algo muito interessante, porque vamos pensar, quem nunca viu, quem tem irmão sabe o quanto, quem tem irmão e já teve as suas brigas, e são brigas que eu falo, são conflitos de ideias, né? As suas discussões, né? Às vezes discussões um pouco mais agressivas no tom de fala, mas não passam, são discussões do mesmo jeito. Veja, as pessoas que convivem umas com as outras com muita frequência, a gente tende a fazer isso. Pode observar, a gente convive muito tempo com a pessoa, a gente tende a criar conflitos com uma certa frequência. E é um conflito justamente pela questão das ideias, né? As ideias às vezes que se divergem, as ideias porque existem as imposições. Tudo isso vai favorecendo para que haja esse mal-estar no convívio das pessoas. Então, muito disso está justamente em função do processo de fala, que a gente não consegue ajustar para estar lidando com o outro. Então, é muito importante isso, né? O modo como eu me importo, o modo como eu me comunico diante de uma situação, eu preciso muito bem estabelecer aquilo que eu pretendo obter com esse diálogo. Porque se eu fizer um diálogo de qualquer forma, isso dificulta mais a relação e vai gerando algo muito maior. Aí a gente tem os exemplos de pessoas, vamos pensar, né? O esposo com a esposa tem os seus conflitos pessoais, os irmãos têm os seus conflitos pessoais, né? Por mais que a gente venha sendo criado no mesmo sistema cultural, assim, com as mesmas criações, a gente tende a ter as nossas diferenças. E isso por quê? Porque cada um tem suas particularidades com as experiências. Às vezes o que é bom para mim não pode ser bom para você e vice-versa. Então, cada um vai adotando seu ponto de vista a partir das suas experiências particulares e por isso que as ideias às vezes chocam. Mas de todo modo isso não é ruim, isso é muito bom. O que seria da gente sem uma vida sem conflito, sem o discurso, né? Discussão, mas voltado para o discurso, que isso faz engrandecer o modo como a gente pensa sobre o modo de viver, certo? Então vamos para o próximo tópico, que esse é algo que também é muito intrigante, tem muitas, essa subcategoria dentro da categoria gatilhos do estresse nas relações interpessoais, eu consigo trazer muita questão disso aqui dentro, que é o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, ele é cheio. Se eu for citar tudo, eu acho que o vídeo ia até ficar longo, mas eu trouxe algumas considerações de alguns pontos chaves que contribuem fortemente para justamente ter um mal-estar no estresse, ter um mal-estar na relação, e que isso favorece que isso acontece no dia a dia, isso acontece na vida de inúmeras pessoas. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, quando eu abri o primeiro episódio, eu falo o seguinte, que por mais que o estresse seja algo particular, porque o estresse ele é particular, na verdade, a partir do modo como eu vou estar lidando com ele. Mas as características que podem influenciar, ela tem de um modo geral, ela tem um pouquinho que ela consegue abarcar muita gente, ok? Então, o primeiro subtópico que eu coloquei foi a relação vai continuar. Vamos pensar, no início do relacionamento, as pessoas tendem a ter um pensamento duvidoso. Realmente eu não sei se o relacionamento vai prosperar ou não. E eu tenho esses receios porque o que vai acontecendo, né? O relacionamento é muito novo. Por mais que existe aquele prazo de conhecimento e a gente assume um posicionamento de querer aceitar, né, assumir a relação um com o outro, acaba que surge algumas dúvidas ainda assim se realmente vai perdurar isso,
Realmente, a mesma intensidade com que eu quero que esse relacionamento ele se desenvolva, ele dê continuidade, realmente, e se o outro também tem a mesma intensidade. Na verdade, a gente só vai descobrindo isso com o passar do tempo. Mas, um ponto muito importante a ser observado dentro dessa característica, né, de eu pensar se realmente a relação vai continuar ou não, é justamente o processo de eu gerar tanta essa dúvida. E o que eu faço? Eu passo a aceitar, geralmente do outro, tudo aquilo que às vezes me desaprova. E aí eu não sento para conversar no momento devido, e aí futuramente as coisas tendem a se complicar mais. Porque justamente aquilo que me desaprovava desde o início, porque eu fantasiei várias coisas, achando, inclusive, que não, vai mudar, e a gente entra com essa expectativa, porque primeiro que a gente não quer que o outro se vá, então eu não posso impor tantas condições inicialmente, e a gente vai se prendendo mais ao momento da paixão, né, mais forte ali, em que eu quero estar, eu acabo me submetendo a algumas coisas, algumas situações, né? E aí, justamente lá na frente, isso tudo recai sobre o modo como as coisas deveriam ter sido se ajustado antes, certo? Então, é basicamente uma pergunta, né? A relação vai continuar? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, tanto homens como mulheres, ok? Outro ponto que eu separei é: meu parceiro gosta de mim ou não? Outra dúvida. E tem muito isso, né? Porque geralmente um ou outro tende a não demonstrar tanto. E quando isso acontece, não demonstro os sentimentos, não demonstro se eu realmente gosto da pessoa, isso com as atitudes, né? O outro tende a se sentir mais inseguro, né? E geralmente essa questão da insegurança vem tudo em função de eu não demonstrar, eu não ter atitudes que comprovem, ou às vezes eu ter atitudes que sejam contrárias. E aí isso também parte muito da expectativa que eu gero em função da relação. Eu gero ambas as partes geram expectativas. Alguns às vezes nem tanto, não quer ter tanta expectativa justamente porque está iniciando, mas é muito comum se ter expectativa porque o modo como eu quero me relacionar vai gerar muito em função das atitudes, se a pessoa é afetiva, é uma pessoa carinhosa, se a pessoa é afetiva, é uma pessoa atenciosa, se realmente tem essas atribuições da qual eu quero. Então, esse é um ponto e traz muita incerteza no próprio sentimento a longo prazo. Okay? Outro fator que eu separei foi não existir consenso na relação. E aí, não existir consenso na relação, a gente pode até pegar um pouco lá do primeiro tópico, né, que é justamente a relação vai continuar ou não. Por que eu gero essa dúvida, né? Justamente o ajustamento que eu preciso fazer inicialmente para aquelas situações, aquelas hábitos e manias que um ou outro expressa e de repente me desaprova alguma coisa, eu acho que invade um pouco a minha privacidade, eu acho que me desrespeita, e eu não consigo ter um diálogo a respeito disso, estou trazendo como exemplo, né, esses fatores, fortalece bastante o modo de eu pensar sobre uma relação, né? Se eu não tenho esse consenso de como é que a gente vai se relacionar, futuramente vão surgir todas essas demandas de um para com o outro, e isso vai gerando estresse. Veja, é muito comum cada um ter sua rede de amizades, né? Então, no caso, tem algumas mulheres que são mais ciumentas, tem outros homens que são mais ciumentos, então, tipo, não vai gostar se a namorada, por exemplo, for visitar um amigo, a pessoa não vai se sentir confortável. Então, tem algumas coisas que, com o passar no início do relacionamento, com maturidade, claro, é importante se fazer esses ajustamentos. Quando eu ajusto isso, favorece para que eu não tenha tanto desgaste lá na frente. E sempre lembrando que é o seguinte, relacionamentos mais duradouros, ele tem um processo transformativo? Sempre, sempre tem. Porque as crises, né? O que as pessoas sempre falam das crises de relacionamento. O que são as crises de relacionamento? São basicamente os processos de adaptação que cada um vai passando individualmente. Só que lá no começo a gente esquece, daqui a pouco eu vou até mencionar com relação a essa questão da identidade. A gente esquece que cada um tem uma identidade particular e tem seus sonhos,
a serem alcançados em particular, e, da mesmo modo, tem seus sonhos para se tratar conjuntamente na relação. E isso dificulta um pouco mais quando eu não consigo compreender que a vida é um processo, o relacionamento é um processo de adaptação o tempo inteiro. Né? Seja o companheiro ou a companheira que saiu do serviço e que teve que arrumar outro e mudou toda a dinâmica de estilo de vida, entende? Ou teve que se mudar para uma localidade mais longe um pouco quando é namorado, né? Então tudo dificulta um pouco. Então, mas a ideia é eu ter essa consciência com relação a isso. Outro ponto importante é a questão da autonomia, né? A autonomia, e isso de forma bem particular. A liberdade sempre foi vista, né, pelas pessoas de forma, né, como algo vital no conjunto de senso e pertencimento. Se eu não me vejo numa relação em que eu não tenho uma liberdade devida, claro, a liberdade considerando e respeitando sempre o outro, se eu não consigo me perceber que eu tenho essa liberdade, essa autonomia comigo mesmo, em função do outro, isso começa a gerar desgaste, né? E aí vocês percebem que vai tudo em função do tópico anterior, que quando eu não estabeleço um consenso na minha relação, favorece fortemente para que haja todos esses conflitos. Então, quando eu não consigo expressar a minha liberdade de autonomia, isso fortalece muito os gatilhos do estresse no relacionamento. Às vezes a gente entra no relacionamento, acha que é propriedade um do outro e fica naquilo, e a gente esquece que cada um tem as suas particularidades, tem a sua independência, tem o seu modo de ver a vida, e tudo isso vai se ajustando com o passar do tempo. Então, acaba que as pessoas que têm uma fragilidade maior em estar lidando com isso, muitas delas ou tende a brigar muito em função disso, porque não gosta, e tem pessoas também que tendem a se tornar mais submissas, né, e acaba que pode vir até mesmo a perder a própria identidade em função do outro, em querer fazer tudo pelo outro, né, com medo de perdê-lo. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado, tudo isso tem que ser muito visto no começo, certo? E justamente, como já falei, deságua lá nas questões de consenso inicial no início do relacionamento. Outro tópico é se realmente a relação é segura, né? Eu coloquei como este lugar é um lugar seguro. Eu me ponho numa situação, às vezes, que de repente se foi um relacionamento em que ocorreu tudo tão rápido, a gente resolveu conviver junto e tudo mais, claro que isso é particular de cada um, e são experiências, tem pessoas que sabem conviver com outras pessoas de forma muito simples, tem pessoas que precisam ter um convívio anteriormente para poder saber qual terreno que está pisando, mas via de regra, de modo geral, o que acontece muito é que às vezes a gente sente essa dúvida, se realmente eu estou numa família boa, se essa pessoa realmente é o que ela está falando para mim, ou se só falou para poder me encantar, para poder me seduzir, e aí depois começa a surgir as máscaras. E isso vai desaguar, sabe aonde? Quando alguns comportamentos começam a ser emitidos, principalmente os comportamentos em que eu omiti, justamente na hora de estabelecer a nossa relação consensual expondo as vidas particulares. Quando eu não faço isso, tende a aumentar essa certa insegurança, né? Esse certo saber se eu estou num ambiente seguro ou não. E o que contribui também positivamente para que gere um mal-estar na relação é o quê? Se eu vejo que a pessoa ela não tem um equilíbrio emocional, nem financeiro, e nem consegue ter um equilíbrio físico com relação à forma como ela se porta, a forma como ela lida com as situações, a forma como ela administra o dinheiro dela, se ela é uma pessoa que planeja, tudo isso fragiliza, tudo isso enfraquece o modo de eu estar olhando a relação, ok? Outro fator também foi problemas do você na relação. Como assim problemas do você na relação? A gente sabe que uma das maiores dificuldades no relacionamento é justamente a comunicação.
Então, na verdade, não é nem a comunicação, é a falta de comunicação. Vamos colocar uma falta de comunicação mais ativa, mais precisa, no modo de eu expressar tanto os sentimentos, tanto aquilo que eu quero, né? E existe essa dificuldade. Então, o modo você, né, até de uma PhD na área norte-americana, em que ela traz esse conceito muito interessante sobre a figura do você. E que realmente ele, em determinados momentos, ele se configura de um modo meio confuso. Eu vou dar um exemplo para poder ficar vou dar dois exemplos para poder ficar bem claro como é que ele funciona. Às vezes ele pode se apresentar no relacionamento como uma característica de crítica e uma característica de julgamento. E aí depende muito do momento e da situação e como eu estou lidando, como eu estou experienciando esse momento para poder estar falando. E geralmente a gente tende, quando digamos que eu estou um pouco aflito com alguma situação que o outro fez, omito isso, mas chega uma hora que eu quero falar. E geralmente a gente já entra com um tom de acusação, né? E nesse tom de acusação eu já utilizo o você, né? Você é responsável, você fez isso, você deixou de fazer. E esse você, segundo os estudos dessa PhD voltado para os relacionamentos, ela traz que o você, a forma como eu direciono você no início de uma relação, principalmente as relações, principalmente as situações em que envolve discussão, para solucionar alguma coisa, esse você diretamente e prosseguido de algumas palavras em que expressa tanto a crítica ou a acusação, ele tende a infringir um pouco a pessoa, infringir mais os limites da qual a pessoa se permitiu que você adentrasse na vida dela, né? Então, isso dificulta, porque, vamos pensar, se eu já utilizo a forma de me comunicar de forma tão agressiva, porque se sou assim, né, eu estou num tom de acusação ou num tom de crítica, eu não estou dando brecha para uma possibilidade de discussão saudável, porque eu já estou apontando a causa, já estou apontando o defeito, já estou apontando que existe um responsável pela a situação em si. Então, o problema do você. Então, tomar cuidado com a forma de se expressar. Eu estou trazendo um pouco do manejo de fala sobre determinados comportamentos de comunicação verbal, que facilita muito o modo como eu vou estar me portando diante do meu parceiro, principalmente nos momentos de discussão, que eu preciso sentar e conversar. Lembrando que discussão, a gente às vezes criminaliza o modo como eu vejo a palavra, né? Mas discussão sempre foi tido, gente. Discussão é algo comum. Discussão, como eu já falei, é algo que a gente precisa para se desenvolver enquanto pessoa. O modo como eu crio a discussão, o modo como eu me porto durante o discurso é que intensifica as minhas emoções, as minhas emoções de um para com o outro, e isso vai gerando mal-estar, né? E no próprio estresse com relação à relação. Outro fator, ouvir e entender, dirigi-los. Não, deixa eu voltar. Ouvir para entender e dirigi-los ao invés de ouvir. Depreciar ou descartar as informações no diálogo. Não sei se ficou entendível, né, o processo, mas é o seguinte: eu vou ouvir para entender, ao invés de eu ouvir para entender, o que eu faço? Eu ouço, eu deprecio a mensagem que o outro está fazendo, ou então vou descartar qualquer possibilidade de diálogo que exista na situação. Então, ao invés de eu parar e ouvir a situação, eu tendo a já digerir antes de o outro finalizar aquilo que ele tem a falar para mim, e acaba que eu já tomei minhas próprias conclusões. Eu atropelei tudo e já tomei minhas próprias conclusões. E isso gera aquele estresse no momento, porque eu não deixei a vazão de fala para o outro. Eu não respeitei o limite, eu não esperei ele concluir a fala dele. Então, a forma como eu vou transmitir a mensagem para o outro, se eu sou interrompido e o outro não me permite terminar
já concluiu pensamentos da qual ele nem esperou se concretizar, isso vai dificultando mais, porque você entra num processo de brigas, um processo de mal-estar ali na relação, em que se você não conseguir se controlar, não conseguir dar ouvido ao outro, vai favorecer sempre para as pessoas se manterem nesse processo de discurso, né? Então, o fato de eu não ouvir, ok? Só para frisar mais uma vez, o fato de eu não ouvir, já criar conclusões precipitadas, sem o outro ter terminado a fala dele, sem o outro ter transmitido a mensagem por completo, fortalece muito a forma como eu fortalece muito para que os gatilhos do estresse ganhem mais intensidade nesse momento, ok? Emoções agitadas e sentimentos de raiva. Isso é muito comum, principalmente quando eu estou com algo que tem me magoado, algo que eu me chateou, certo? E as pessoas, de modo geral, muita gente não tem um controle para estar lidando com essas situações. E não só na relação, mas a gente tem esses sentimentos, essas emoções mais agitadas e de raiva em algumas situações, quando a gente é contrariado e a gente não gosta, quando uma pessoa descumpre aquilo que era para cumprir, né? Então, quando a pessoa é desonesta, muito disso favorece para que eu tenha esse tipo de comportamento, né? Emocional e até mesmo se comportando, né? Sentir raiva, eu possivelmente posso até me expressar de modo mais agressivo, vamos dizer assim. Então, quando eu gero esse sentimento, justamente é um processo que eu estou... eu entro num processo de... ou eu estou na defensiva ou estou agressivo demais. Por quê? Às vezes eu fico com raiva porque o outro falou algo que me desagradou, então eu tendo a emitir esse comportamento, esse sentimento de raiva, né? Eu vou expressar isso. E aí eu posso fazer esse pico tanto na defensiva quanto de forma agressiva. Se a pessoa está tentando me ofender, eu posso ser agressivo expondo um sentimento de raiva. Da mesma forma como para me defender, certo? Então, o modo como eu gerencio esse meu controle emocional de estar agitado, esses picos de elevação, que é algo muito determinante. Por isso que eu trouxe como um dos fatores principais, que foi justamente o vídeo anterior dos gatilhos do estresse, por isso que eu trouxe o autoconhecimento, né, o estresse, dos gatilhos do estresse no dia a dia e o autoconhecimento, justamente em função disso. Porque se eu não me conheço, não sei como é que eu me porto diante das situações, eu não sei me portar diante de uma situação em que eu preciso expressar raiva e agressividade, estar na defensiva ou precisar ser agressivo. E sempre lembrando que se a gente for pensar, eu não preciso ser grosseiro, vou colocar assim, falando alto. Eu posso ser muito bem grosseiro e ser uma pessoa totalmente antipática com um tom de voz totalmente apático, entende? Totalmente tranquilo. Então, a forma como eu moldo a minha forma de comportar diante dessas situações em que eu sei que eu posso perder um pouco do controle emocional e ficar mais agitado. E isso vai me ajudando a compreender um pouco mais sobre como eu sou. Então, esses comportamentos, esses picos de elevação, de agitação, de eu me expressar mais na defensiva ou agressivamente com o comportamento, com os sentimentos de raiva, picos de agitação, fortalece mais isso vai diminuir um pouco mais os benefícios que a relação tem a proporcionar. Então, o outro começa você começa a perder crédito com o outro, com o parceiro. Isso aqui é verdade, né? Mas nada que não seja ajustado, né? Outro ponto também interessante foi silêncio, preocupações e brigas. E aí, durante uma discussão, é interessante eu me silenciar, é interessante o que eu faço? Eu vou falar, como é que a gente faz, né? Isso é muito relativo dependendo da situação. Existem situações e situações.
existem situações em que o nervo está tão à flor da pele que um dos dois vai ter que ceder uma hora para poder acalmar os ânimos, para poder ter um tempo para refletir, para depois voltar e conversar. A intenção seria essa. Essa seria a ideia. Por quê? Porque, veja, se eu manter um diálogo em que o momento é muito agressivo, em que ninguém está conversando, ninguém está conseguindo realmente expor o discurso, expor o diálogo, a fim de se resolver alguma coisa, não tem sentido, não tem como fazer mais, né? Então, o processo de eu saber se eu me silencio diante de uma preocupação, né, e diante das brigas, ele é muito relativo. Ele tem que ser visto com muito cuidado, né? Agora, tem algo que é muito importante que acontece que futuramente é algo prejudicial em ambas as partes. O fato de eu não falar, o fato de eu me omitir sempre diante das preocupações, diante do que acontece com as brigas, isso tende a fazer o quê? Fazer com que eu guarde muita emoção. A gente sabe que guardar emoção, ressentimento não é legal. A depressão mesmo, ela surge justamente em função de eu não tratar algo emocional, algo de cunho emocional muito grave, né? Claro, nas depressões que vem de cunho emocional, o fato de eu não tratar ela no início faz com que a pessoa futuramente tenha depressão. Em função de não conseguir lidar com suas emoções, não conseguir com aquele sofrimento, não conseguir se ajustar diante daquilo que está desagradando. Então é importante observar esse lado, essa questão de realmente até que ponto silenciar-se e guardar preocupações diante da minha relação, diante das brigas, diante de uma discussão ou diante de algo que tenha acontecido, é interessante, é saudável, ok? A gente está finalizando. Outro tópico é dominação, convencimento e provando que você está certo. Ninguém quer sair perdendo, essa que é a verdade. Então, na relação, a gente tem muito isso, a gente tende a ter muito esse hábito de querer estar certo na discussão. E geralmente as pessoas que têm aquele poder de dominação, sabe que tem um discurso melhor, ele tende a convencer mais o outro. Só que tem pessoas que se deixam levar para isso, mas sofrem internamente, né, o que recai sobre o próprio tópico anterior, né, em que ela acaba sofrendo sozinha e não expressa aquilo que ela está sentindo, se silencia e tende a possivelmente gerar um sofrimento maior. Mas também tem as pessoas que têm o mesmo senso de dominação, tem o processo de autonomia, de independência tão forte quanto o do outro. Então, vai colidir direto as informações e o que a gente precisa fazer para uma tomada de decisão. Vai colidir, por quê? Porque enquanto um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, vai virando aquela guerra aquele cabo de guerra, né? Não sei se vem para cá ou se vai para lá, o tempo inteiro, e a relação fica desse jeito constantemente, seja para coisas pequenas quanto para as coisas grandes. E isso é muito comum. Quem experiencia as relações passa a se observar mais no processo de relação e tem essa autonomia e independência diante do processo de fala e pensamento, sabe que existem esses conflitos. Né? É a mesma coisa que você está vendo um vascaíno e um flamenguista discutindo. É do mesmo jeito, não muda. Né? Um vai ficar falando que A é diferente de B e pronto. Né? Então, existe as formas de se pensar sobre isso e isso gera um desgaste, um estresse muito favorável, né, para que haja um desajustamento no relacionamento, ok? Outro fator são as reclamações constantes. É importante pensar que, tipo, de modo geral, ninguém que vai reclamar está fazendo isso porque não tem nenhum sentido por eu estar reclamando, né? Às vezes a gente interpreta a reclamação de um modo, né? Quem está recebendo, né, a reclamação, e às vezes eu vou reclamar também de um modo totalmente diferente. Eu não sei fazer a reclamação, né? Não é porque de repente o outro tenha realmente feito algo indesejado que eu também tenho que falar de qualquer jeito. Então, o processo de comunicar-se com o outro, ele se choca, porque às vezes eu até estou aberto a receber a reclamação e de repente da forma como você me traga, eu consiga interpretar ela e ver que realmente coube a reclamação. Mas o que falha na gente, não só nas relações, mas na vida como de modo geral, é justamente o processo de se comunicar, certo?
processo de se comunicar, ele é algo que fragiliza muito, né? Que toca muito, toca mais do que a gente sabe, né? Uma palavra dói muito mais do que um tapa, isso é um ditado popular, e a gente sabe muito bem disso, não é só popular, mas a gente entende o que isso significa. A depreciação do outro pela fala, faz com que ela tenha uma baixa autoestima, faz com que ela gere inúmeros outros fatores, entende? Então, reclamar está voltado muito para essa falha do modo de eu me expressar diante do outro, com relação àquilo que, de repente, não me agradou, com relação àquilo que era para ter sido, né, feito ou não, ok? Então, trouxe os principais, claro que de um ponto de vista bem geral, né, eu sei que existem muitos outros fatores, eu vou só citar rapidamente aqui os outros fatores que existem, que também contribuem, que também são muito recorrentes na vida, de modo geral. Eu sei que tem muito mais, se você sentir à vontade, quiser falar também, outro fator que também contribui, pode colocar nos comentários, que a gente coloca na lista de fatores também que contribuem no dia a dia, e de modo geral, né, sempre vendo para mim, mas eu sei que as reclamações acontecem tanto no meu relacionamento, como no relacionamento de outras pessoas, tanto lá na vida no emprego, em qualquer lugar, certo? Então, outros exemplos, para fechar esse tópico, mulheres, homens, e tanto comum em mulheres e homens, claro, a gravidez, os desafios após a gestação, os filhos, né, quando nascem, né, a gente até comentou já a respeito, o período de TPM ou NTPM, né, não tô para marido, né, então é só uma brincadeira, mas basicamente tem também essa questão, né, os períodos de menopausa, as pessoas que têm vício, né, também tem gera todo um desgaste, um estresse, a disfunção erétil, né, para o homem, então tudo, tem vários outros exemplos que eu poderia estar citando, ok? Então, esse é o tópico das relações. E, por último, dentro dos gatilhos, os gatilhos do estresse no dia a dia, nas relações interpessoais, tem um convívio social de modo geral. Eu acho que de tudo que eu falei, eu acho que fica até claro que a gente vai entender por relações sociais tudo, né? Desde as relações, a relação familiar, e a relação social, no modo geral, eu trouxe mesmo para entender, tipo, é aquela relação que eu não estou nem dentro do ambiente de trabalho, nem dentro do meu ciclo familiar, nem na minha relação amorosa. É aquilo que acontece de mais comum na minha relação, expressivo, né? Trouxe somente alguns fatores para poder não deixar tão extenso. Então, um dos primeiros foi o quê? O conflito de ideias, né? O conflito de ideias eu já até mencionei, então o conflito de ideias ele é um dos favores, tanto é que a gente tem discursos sobre política, discursos sobre futebol, né? Quem é mais bonito, quem é mais feio, novela. Então, existe os conflitos de ideias, que é muito recorrente, para quem sabe gerenciar as emoções, tem um autocontrole, consegue gerenciar isso de forma tranquila, mas a gente sabe que existem pessoas que não são assim, existem torcidas organizadas que surgiram em função justamente de agredir. Claro que muitas daquelas pessoas estão ali justamente para vandalizar, né, a situação, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que é porque racionaliza tanto a forma de pensar e de querer o outro, a vestir a camisa do time, né, que acaba por não respeitar a vida do outro, o modo como o outro vive, né. Ser uma pessoa introspectiva, né, que são as pessoas vergonhosas, com timidez, problema de baixa autoestima. Essas pessoas, basicamente, não é que existe algum problema específico, mas é porque pessoas mais aceleradas tendem a não conseguir conviver muito com pessoas assim, porque às vezes ela precisa que a pessoa seja mais proativa e ela não dá conta, perde a paciência, e isso, né, vai gerando uma forma de pensar sobre aquela pessoa, às vezes cria preconceito, discriminação, passa a usar comportamentos verbais inadequados, né? Então, as pessoas que são assim sofrem um pouco mais, e as pessoas que estão do outro lado também sofrem, né? A gente tem que pensar a gente tem que olhar sempre os dois pontos de vista, ok? Pessoas que apresentam dificuldade em se expor, né? Eu acho que entrando basicamente na mesma questão aí. Se eu não consigo me expor, se eu não consigo me apresentar formalmente, se eu não consigo ser uma pessoa sociável, isso gera para ela mesma, né? Porque ela não consegue identificar essas dificuldades que ela tem
e acaba que ela mesma entra no processo de estresse, ok? E pessoas desrespeitosas, né? Quem a gente não gosta, né? Acho que as mulheres sofrem muito porque em determinados locais elas não são respeitadas. Os homens não têm respeito. Claro que tem mudado bastante, mas a gente sabe que ainda continua. Existe um, um pensamento machista que paira sobre a sociedade, que o modo de se portar do homem muitas vezes extrapola o respeito, né? Então, não só esse é um exemplo, mas as pessoas que desrespeitam a gente na fila de banco, ou quando você vai pedir uma informação e a pessoa não sabe ser respeitosa, isso tudo já é um fator para que você construa uma sensação, um mal-estar, né? E que possivelmente pode acabar com o teu dia de repente, se você não tem um controle emocional, favorece para que você tenha picos de estresse, ansiedade, em função de tudo que aconteceu. Quantas e quantas vezes a gente não passou por algo de manhãzinha cedo, porque pegou o ônibus 6 horas da manhã, e no final do dia você ainda está pensando sobre o que você vivenciou, ok? Comportamentos exagerados de calma ou agitação, né? Pessoas calmas demais, elas mesmas não conseguem se perceber, assim, se suportar, digamos que assim, eu acho que a palavra, não vou nem falar se suportar, mas elas não conseguem lidar com o próprio modo de ser, né? Ser calma demais. Eu queria... Tem pessoas que reclamam porque é calmo demais, que se for mais ativa, deixa de construir, deixa de ter, deixa de ser mais ativo, por deixar de ser mais ativo, perder algumas oportunidades. Então, assim, acaba que isso, elas olhando para si, enxergam que o modo de ser calmo ou agitado influencia bastante nas experiências, né? Principalmente nas experiências positivas. Isso de modo geral. As pessoas agitadas, elas tem algumas que não gostam do modo de se portar, do mesmo jeito como pessoas calmas, e as pessoas que também estão no meio, no círculo de amizade, essa pessoa também não gostam muito quando a pessoa é tão agitada. Tem sempre aquele que, né, tem sempre aquele que fala um pouco mais a respeito sobre o modo de que o outro vive, certo? Pessoas que não são proativas, né? Acho que isso já resume tudo. As pessoas que não têm uma eficiência em ser ativo diante das necessidades tende a não ser desaprovado. Mas isso é muito particular, tá, gente? Eu trouxe esses exemplos, são algo muito particular, em que algo muito pontualmente isso ocorre. Tem pessoas que lidam com pessoas calmas, com pessoas agitadas do mesmo jeito. É tudo muito subjetivo, mas como eu precisava trazer gatilhos, né, que existem no dia a dia, esse é um exemplo, ok? Então, gostaria de agradecer pela participação de quem conseguiu assistir. Se tiver alguma dúvida, comenta na descrição do vídeo, ok? Se eu puder contribuir com mais alguma coisa, pode colocar lá que eu tento responder. Se ficou faltando alguma coisa, se tiver algum ponto legal, como eu já mencionei, um outro gatilho também do dia a dia, traz para a gente poder tá anexando e, né, outras pessoas visualizarem que realmente que existem outros fatores, né? Então, espero que tenham gostado. Desejo tudo de bom e um forte abraço. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre os gatilhos do estresse no trabalho, né? Então, não perca, ok? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.